Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira. Você está dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. E como fazemos todas as quartas-feiras, nós temos um texto avulso, diferente de sexta-feira, que nós estamos expondo Lucas, não é? Mas, cada vez que nós trabalhamos aqui na quarta-feira, o nosso alvo é que você seja impactado pela palavra do Senhor. Que essa palavra nos faça refletir e examinar mais as Escrituras. Eu tenho falado muito com respeito à volta ao estudo da palavra. Coisas que, infelizmente, parece que quanto mais a gente fala, mais cai no vazio. Então, se você está aqui comigo hoje, e é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. E quero dizer para você que tudo que nós vamos falar está de acordo com a palavra de Deus. Nada do que eu penso, nada do que eu acho. Porque tudo aquilo que eu penso, que eu acho, não é nada diante da palavra do Senhor. Marilene, Bonifácio, oh, que bênção! Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito que nós devemos viver e falar de Cristo, mas da maneira correta, da maneira certa. Não é sempre que nós fazemos isso. Nós vamos estar examinando 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que é uma passagem que eu gosto muito, gosto demais. E é bem atual. Bem atual. A gente tem visto tantas manipulações com respeito à palavra do Senhor, tantas pessoas sendo machucadas usando a palavra de forma distorcida, pessoas que são duras com outros que não pensam igual, e isso não é bíblico. Eu conheço pessoas que usam essa palavra, mas de uma maneira muito dura, não com amor. É como se aquela pessoa, eu já classificasse ela como, é um bode. Não é uma ovelha, não é um cordeiro, não é? Mas a palavra de Deus nos diz que tudo que falarmos seja sempre em amor. Se eu estou confrontando alguém, demonstrando alguém em amor. Se eu estou encorajando, sempre em amor. Seja puxando a orelha ou não, sempre em amor. Eu posso falar uma coisa correta, certa, e de uma maneira errada. Então é isso que nós vamos estar falando um pouquinho hoje. Eu quero orar por algumas pessoas muito preciosas e que estão realmente necessitando das nossas orações. Então, eu apresento já o pastor Tadeu. O pastor Tadeu está com um problema sério no pulmão e necessita da intervenção de Deus, ok? Teodório, seja bem-vindo, querido. Soares de Souza, uau, deve ser mais ou menos parente aí do Ronaldo. Bem, essa vida tão preciosa que é o Tadeu, que tem até um ministério de oração, intercedendo por outras pessoas. Hoje, ele está precisando, ele está necessitando das nossas orações. Então, ele é um dos pastores da Igreja Batista Regular Filadélfia.
orem por ele. Uma outra pessoa que eu quero que vocês orem. Nós temos uma moça chinesa, a Paulinha Tsai. Então eu gostaria que você orasse por ela. Ela tem feito químio e não sabemos exatamente como está. Então orem por ela. É uma pessoa preciosa. Outra é a Rebeca, também com problemas tanto na cabeça quanto no pulmão, também precisando da intervenção poderosa de Deus. E a própria Marilene está dizendo, verdade, Deus sempre foi bênção. Queria que orasse também pelo Sebastião, que é exatamente neto da Marilene. E o Davizinho, que é meu parente, família Ribeiro. Essas duas crianças estão reaprendendo a andar e falar. Então, nós vamos estar orando por eles. Pelo Rafael, 2 Rafaels, um que teve o braço amputado e vai ter que amputar mais uma parte, e o outro que tem um problema de encefalia, a hidrocefalia. Então, são tantos os nomes. Bem, então vamos orar. Meu Pai, meu Deus, nós necessitamos muito do Senhor. E apresentamos a vida do Teu servo, Tadeu, para que o Senhor possa pôr a Tua mão de poder sobre ele. Nós te suplicamos. Também, Senhor, apresentamos a Tua serva, Rebeca, também necessitada da Tua intervenção. Também a Paulinha Tsai, Senhor, Sebastião, Davizinho, ok? O Rafael, que teve seu braço amputado, vai ter que fazer mais uma operação. E o Rafael, que é casado com a minha sobrinha também, com problemas muito sérios de hidrocefalia. E cremos, Pai, que há outros necessitados da Tua intervenção. Seja no sentido financeiro, seja no sentido de lutas espirituais, problemas que precisam ser resolvidos, medos, angústias. Então, meu Pai, que Teu Espírito possa estar agindo poderosamente nessas vidas, porque eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos esse texto tão curtinho, mas tão profundo, a gente começa a perceber que, segundo o que a gente leu, cada um de nós temos que estar vivendo e falando de Cristo da maneira certa. E a gente, quando leu o versículo que está aqui, versículo capítulo 2, versículo 1, diz assim, isso é Paulo falando. E Paulo tinha todo o direito de falar diferente, por ser uma pessoa tremendamente sábia, alguém que falava mais de uma língua, conhecedor do grego, não é? Mas ele faz uma afirmação dentro desse tema, viva e fale de Cristo de maneira certa. E a primeira coisa que nós tiramos aí é não com ostentação de linguagem. Eu me lembro que, isso agora faz tempo que eu não vejo, mas pessoas que muitas vezes saíam de um seminário famoso, e aprendeu grego, hebraico, não é? E muitas vezes vinha expor a palavra e usava o grego, usava o hebraico, sendo que aquelas pessoas que estavam assistindo não conheciam nenhuma dessas coisas. Muitas vezes não dando o conteúdo daquela palavra em grego ou hebraico, usando realmente um linguajar. Olá, Lujane, tudo bem, Ju? Estarei orando por você, sim, filho. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a Ju diante do Senhor,
que tu possas pôr a tua mão de poder agora. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Eu repreendo toda e qualquer ação do maligno sobre essa vida, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Oh, meu Pai, nós estamos agora pedindo que o Senhor repreenda toda a opressão sobre o Ju. Ele estava para fazer algo na área de música, não sei se ela foi, mas, Pai, põe tua mão de poder sobre ela, que ela possa depender do Senhor e não dela mesma, que ela possa não temer o maligno, porque ela realmente é mais que vencedora. Encha ela da tua paz, independente de circunstância, que ela faça aquilo que ela sempre fez num período atrás, dependendo somente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu estava falando que viver e falar de Cristo de uma maneira certa, a primeira coisa sem usar uma ostentação de linguagem. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Queridos, nos dias de hoje nós temos muita soberba, muita vaidade. Pessoas querendo mostrar para os outros alguma coisa, ao invés de, quando abre a sua boca, perguntar: isso que eu estou falando vai edificar vidas? Isso que eu estou falando vai fazer com que pessoas possam realmente ser impactadas por essa palavra que estou falando? Ou isso que eu estou falando é para a minha glória, para a minha soberba, para a minha vaidade, para que eu possa ouvir aplausos? É isso que nós temos que perguntar. Então, se eu quero viver e falar de Cristo de maneira correta, a primeira coisa é essa: não quero de forma alguma estar usando esse tipo de linguagem. Uma linguagem que vai, de alguma forma, levar pessoas a olhar para mim e dizer: puxa vida, como esse pregador é maravilhoso, como esse pregador realmente ele sabe expor, ele sabe falar. Mas quantas mensagens bonitas que eu já vi, que as pessoas até podem ficarem admiradas, aplaudirem, mas essa mensagem não fica. Quando você sai do lugar que você estava ouvindo, você simplesmente até esquece o que você ouviu. E nós temos que estar... Gil, tudo bem? Pode entrar, filhinha. Eu não sei como entrar. Pode entrar, você já está aí. Você já está comigo. Então, caminha comigo. Tá bem, Gil? É só continuar aí. Você está me ouvindo. Depois a gente pode ver lá no Facebook para você entrar. Tá bom? O senhor não me aceitou como amiga. Sim. Eu não sei, nem vi. Eu tenho uma quantidade tão grande de pessoas que muitas vezes o Facebook diz que eu não posso acrescer mais ninguém. Eu tenho perto de, eu acho que é 5.000 e poucas pessoas. Então, muitas vezes não é que eu não queira aceitar, é que o próprio Face não deixa eu acrescer. Mas eu vou tentar, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Que você pense, todas as vezes que você estiver pronunciando alguma coisa, você pergunte: isso que eu estou falando é para agradar a homens, é para agradar a mim mesmo, para ser aplaudido, ou é para agradar a Deus? E o resultado é diferente. Quando você fala da palavra
para agradar Deus, para que o Senhor realmente possa usar você como instrumento, os resultados são diferentes do que uma mensagem até bonita, mas que não tem o mover do Espírito. Ok? Bem, o segundo ponto dentro aí que nós estamos vendo, de 1 Coríntios capítulo 2, de versículo de 1 a 5, depois que o primeiro ponto que nós vimos é que se eu quero viver e falar de Cristo de maneira correta, a primeira coisa é não usar a parte de ostentação de linguagem e de sabedoria. Bem, o segundo ponto que nós podemos colocar é que eu tenho que me esvaziar da sabedoria humana, porque a sabedoria humana, ela, quando muito, atinge o nosso intelecto. Mas a sabedoria que vem do alto, ela muda as pessoas, ela transforma as pessoas, ela realmente faz uma metamorfose, ela arranca valores adquiridos que não são corretos e é aplicada a palavra de Deus no lugar. A aplicabilidade da palavra do Senhor começa a transformar e libertar aquela pessoa. Então, aqui fala o versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo decidiu, ou seja, ele abriu mão da sabedoria humana, ele decidiu não usar nem uma linguagem, como ele disse, uma linguagem com ostentação, e muito menos uma sabedoria humana. E é uma decisão. Para isso, nós temos que abrir mão do nosso ego, da nossa soberba. Não importa quem está me ouvindo, eu não vou falar para agradar o ouvido de alguma pessoa, para que ela realmente me admire. Não. Essa palavra é para que você, ao pregar, a pessoa que está ouvindo e que estiver lutando contra uma área problemática, ela possa ser confrontada e mudar. Então, não use ostentação e nem sabedoria humana. Outro ponto que nós podemos tirar aqui é que a maneira pela qual você vai expor a palavra tem que ser com humildade. Humildade mesmo. É como sempre a gente fala, isso que eu coloco para vocês não é algo que o Raul Nogueira acha, aquilo que eu penso. Não. Nunca, eu já falei isso para muitos discípulos, nunca diz, o pastor Raul falou isso. Não. A palavra de Deus disse isso. Então, esse ponto que nós devemos agir, no versículo 3 diz, Paulo falando, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu, olha só, Paulo, ele, como eu disse, ele poderia escrever querendo ser exaltado, ele tinha cultura, ele tinha sabedoria, mas ele deixa bem claro que ele abriu mão, ele tinha decidido não usar ostentação de linguagem, nem sabedoria humana, e muito menos o que está aqui. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ou seja, eu sou apenas um mero instrumento do Senhor. Paulo disse isso e eu falo a mesma coisa. Somos meros instrumentos, falhos. E a conclusão é que é o Espírito de Deus que vai confrontar o homem. Não a minha palavra humana, não a minha sabedoria,
não a minha ostentação, mas é a palavra do Senhor que vai confrontar o homem, para que ele mesmo possa se examinar e decidir mudar. Então, o versículo 4 diz, olha só, preste bem atenção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, ou seja, Paulo não ficava tentando convencer com sabedoria humana, com cultura, convencer a pessoa a vir para o lado dele ou se converter a Cristo, porque ele estaria formando mais uma religião, seguidores de Paulo. Mas é diferente o que ele vai falar agora. Eu vou ler de novo, presta bem atenção no número 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe, irmãos, eu ando com o Senhor há 45 anos. 45 anos. E já perdi a conta de quantas igrejas já ministrei, quantas mensagens já ministrei. Só no meu canal tem mais de 400. Quantas vidas já ouviram essa mensagem? Mas uma coisa eu tenho certeza. Todos os que ouviram aquilo que eu falei e foram transformados, não foi por causa da minha sabedoria. Não foi porque eu tentei persuadir a pessoa a mudar algum tipo de valor. Mas porque quando eu abro a minha boca e falo a palavra do Senhor, o Espírito de Deus é que vai convencer aquela pessoa para que ela realmente se arrependa e mude, ou se arrependa e se converta. Então, ele fecha no versículo 5 dizendo, para que a vossa fé, ou seja, tinha um motivo de Paulo não usar ostentação de linguagem, nem sabedoria, usar humildade, mostrando bem claro que a linguagem dele não era persuasiva e não era de sabedoria humana, que era uma demonstração do Espírito Santo e de poder, porque o versículo 5 diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos, essa mensagem eu gosto demais dessa passagem. Se você é alguém que o Senhor colocou no seu coração o dom de ensino, ou de pastor, ou de mestre, por favor, use isso da forma certa. Ore a Deus. Busque a presença do Senhor. Perceba que todos nós somos falhos e fracos. E que a mensagem que você vai falar primeiro tem que tocar a tua própria vida. Você precisa realmente ser persuadido por Deus com respeito a algumas áreas da sua vida que tem que mudar. Agora há pouco, Juliane escreveu dizendo, hoje eu não estou legal, preciso de oração, alguma opressão, ou seja, alguma coisa que está ocorrendo. E ela tem que entender que ela não está sozinha. Ela está na casa dela, não sei se está o marido ou não, mas ela não está sozinha. Tem 3 pessoas com ela poderosas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Deus é presente.
O próprio Deus é presente. Então, ela precisa entender que o Senhor a chamou com um propósito para levar mensagem que transforma e liberta. E ela é alguém que o Senhor quer usar, e eu sei disso. Mas Satanás vem tentando enganá-la por muito tempo, fazendo com que ela realmente fique preocupada, fique ansiosa. E a ansiedade nada mais é do que uma incredulidade escondida. Não sei se Deus realmente está no controle da minha vida, não sei se realmente as coisas vão acontecer como eu imagino. Nós não temos que preocupar com isso. Se aproprie dessa palavra. Entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Buscai em primeiro lugar o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? Buscar o reino. É buscar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. E todas estas coisas que ele escreveu antes, comer, beber, vestir, vos serão acrescentados. Então, quando você tem o reino de Deus como prioridade na sua vida, as coisas começam a acontecer. Eu estou com um caso recentíssimo, de alguém que andava longe dos caminhos do Senhor, em desobediência, fazendo coisas que realmente Deus não aprova. E durante anos foi confrontado. Anos. Não foi um dia ou dois. Mas estava cega. Eu estou dizendo de uma pessoa que realmente é crente, mas que estava sendo levada, movida pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, a satisfação da vontade, do ego. E durante anos, praticamente mais de 20 anos, só tendo problemas em todas as áreas, física, de relacionamento, financeiro, o que você possa imaginar de problemas. Mas sempre ouvindo, sempre sendo admoestada em amor, sempre sendo confrontada, até o momento que ela disse: Senhor, chega, não quero mais viver essa vida. E deu passos de obediência. Ele confessou o seu pecado e deixou. E deixou de verdade. A partir desse instante, se abriram portas tremendas para ela. Em várias áreas. Relacionamento, saúde, financeiro. Você não pode imaginar. Se você olhasse ou tirasse uma foto dessa pessoa antes dela entregar completamente ao Senhor o seu caminho, e tirasse foto naquela época e tirasse foto agora, você ia achar, não é a mesma pessoa. Amém? Então, Dona Ju, desfrute da presença do Senhor. Coloque o teu joelho no chão agora e comece a adorar o Deus vivo,
adorar a pessoa do Senhor, louvar aquilo que Ele tem feito por você. Olha para trás e vê o quanto o Senhor já fez. Não murmure, porque você atrai demônios. Não se coloque como uma coitada que você não é. Você foi escolhida por Deus com um propósito. Efésios 1:4 diz que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Para ser santa e irrepreensível diante de Deus. E em amor te colocou como filha adotiva. E Ele tem um propósito para a tua vida. Olá, Daniel. Ele tem um propósito para a tua vida. Eu não sei o que você passou hoje, o que está passando. Eu sei que você ia fazer algo na área de música. Você estava pedindo oração. Não sei o que aconteceu. Se já aconteceu ou vai acontecer. Uma coisa é certa. Cada um de vocês que está aqui, cada coisa que você for fazer, coloque Deus na frente. Ponha Deus na frente. E quando pregar uma mensagem, pregue a mensagem que agrada a Deus. E não agrade aos homens. A Juliana disse que fez a audiência nessa manhã. Não sei como foi, mas glorifique a Deus por isso. Deixe nas mãos do Senhor o resultado. Desfrute da alegria do Senhor, da paz que está acima de toda circunstância. Busque a presença de Deus. E Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. E isso é para qualquer um de vocês que está aqui comigo hoje. Deus ama a cada um de nós. E não tem nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais. Senhor, ela está com dor de estômago. Eu agora peço a Ti, Senhor, visita a Ju nesse instante. Sabemos que ela pode estar somatizando alguma coisa que ela não conseguiu trabalhar, seja do que aconteceu de manhã na audiência ou depois. Então, põe Tua mão de poder, Tua mão de cura, e que ela possa ser curada agora, no nome poderoso do Senhor Jesus. Meu Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos por esse tempo que nós tivemos. Que essa palavra, de alguma forma, tenha incomodado alguns, confortado outros. E que eles sejam muito abençoados. É o que eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, ô Ju, como é que você está agora? De qualquer forma, se você chegou depois, não se preocupe, porque nós gravamos, não é? E isso vai ser colocado lá em Raul Nogueira Canal. Ok? Entre lá, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu não sei como é que está a Juliane agora, mas que Deus possa ter posto a mão na tua vida de maneira poderosa. Uau, Maria Noriko Fujimoto, querida. Há quanto tempo, menina? Há quanto tempo? Olha, você e tua família são muito importantes para nós, tá bem? Você deve ter entrado agora, mas não se preocupe, tá bem? Tá gravado. E assim que eu termino, eu já coloco... Ó, a Juliane está melhorando. Assim que eu termino, eu já coloco lá em Raul Nogueira Canal. Entra lá no YouTube. E nós vamos estar colocando o tema, tá bom? Ou seja, no sentido de que você realmente
possa buscar no playlist. Normalmente quando a gente põe lá, a gente já coloca no playlist, tá bom? E nós ficamos muito contentes quando vocês entram, né? Para mim é realmente algo muito agradável, muito bom saber que tem pessoas interessadas ainda em ouvir a palavra de Deus, tá bem? Maria, você depois dá uma lidinha lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5, tá bem? E o tema que nós colocamos é viva e fale de Jesus da forma certa. E a síntese de tudo isso é não realmente falando com ostentação de linguagem ou decidindo abrir mão da sua própria sabedoria para que Jesus seja glorificado, se humilhando diante do Senhor, sabendo que nós não somos nada. Para quê? Para que realmente a pessoa que vai ouvir o teu testemunho, a tua palavra, perceba que aquilo que está tocando a mente dela, o coração dela, não é algo que vem do homem, mas é o Espírito Santo agindo poderosamente na vida. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem escrever alguma coisa a mais, ou perguntar alguma coisa a mais, faça favor. Então, Maria, poxa, pode escrever para mim, não sei se você tem ou não, o meu WhatsApp, né? É 11, você pode anotar, 11 999 11 5272, tá bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta, e qualquer um de vocês pode entrar em contato conosco, tá bem? Que Deus abençoe, nós vamos encerrar com oração. Pai, nós colocamos agora a vida desses irmãos, dessas irmãs, diante do Senhor. Nós te agradecemos pela vida deles e pedimos, Pai, que o Senhor os visite de forma muito, muito poderosa e muito específica. Coloco novamente a Ju diante do Senhor e que ela seja completamente curada, que ela possa estar de joelhos buscando a tua face, te adorando, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que isso tenha de alguma maneira sido útil para você hoje. E se você gostou, compartilhe, tá bem? Compartilhe o nosso canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube. Tem mais de 400 mensagens lá. Que Deus os abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.